todo o meu tradicionalismo hoje, bem vestido, tomara que os irmãos tenham percebido isso. Hoje eu não vou pregar no púlpito, perdi um pouquinho o tradicionalismo, né? Mas eu acredito que, como hoje é um dia tão especial, a ceia do Senhor vai ser ministrada nas nossas vidas, nós estamos acostumados na ceia do Senhor a nos lembrar do privilégio que é compartilhar com o corpo a igreja do Senhor. Acho que esse momento de pregação, nós aqui um pouquinho mais próximos, também pode trazer um pouquinho desse calor humano e nós podemos também ser edificados para a honra e glória de Deus, tá bom? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Marcos, ok? Toda a nossa exposição, ela tem uma temática única, que é a ceia do Senhor, um sinal da comunhão. Nós vamos então para o texto da última ceia do nosso Senhor Jesus, Marcos capítulo de número 14, a partir do versículo de número 17, eu vou fazer a leitura até o versículo de número 26, vamos tentar passar aí numa leitura bem fluida. Marcos capítulo de número 14, versículos 17 a 26, vou fazer a leitura na área, tá bom? Na tradução que nós estamos acostumados aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, e dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ok? Vamos orar mais uma vez, para que nós possamos pedir a iluminação do nosso Deus, do Espírito de Deus aqui neste lugar, nesse momento de exposição da palavra. Pai, nós celebrando esse culto, cultuando ao Teu santo nome, já fomos edificados, já fomos alimentados, mas agora de forma especial, na exposição da Sua palavra, num dia tão simbólico para nós e para a nossa fé, dia em que nós cearemos a ceia instituída pelo Senhor, que o Senhor de fato fale aos nossos corações, no mais profundo do nosso íntimo, ilumina as nossas mentes, quebranta o nosso coração e faz de nós a cada dia vasos de honra nas Tuas mãos. Abençoa a minha vida, fale através de mim, apesar de mim, que eu não seja nada mais, nada além do que um instrumento nas Tuas mãos nessa noite. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, hoje nós celebraremos a ceia do Senhor, e eu fiquei incumbido de trazer uma palavra de reflexão acerca da ceia. Hoje pela manhã já tive a oportunidade de trazer uma aula sobre a ceia do Senhor para os jovens e os adolescentes, e agora à noite o reverendo Eliezer teve essa ideia de que nós pudéssemos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor através das Escrituras, para que possamos entender mais sobre a ceia. Mas a ceia, ela não foi um tema e não é um tema que eu refleti apenas essa semana. Já há algum tempo o Senhor me chamou a atenção a respeito da ceia, porque de fato, de tudo aquilo que nós dialogamos e conversamos na igreja hoje, talvez um dos temas que nós menos temos debatido ou encaramos dúvidas a respeito, seja a respeito da ceia do Senhor, ou talvez dos dois sacramentos que nós temos na nossa igreja, o batismo e a ceia. Talvez são coisas que nós acostumamos a ouvir ao longo da nossa caminhada da fé, e que não suscita mais dúvidas, não são colocadas mais dúvidas no nosso coração, e talvez nós não nos aprofundemos a respeito dessas coisas. Mas há algum tempo o Senhor me chamou a atenção
o Senhor falou ao meu coração a respeito da ceia, sobre como eu estava tomando a ceia do Senhor. E como eu não só estava tomando, mas como eu tomava e tomei a ceia do Senhor, esse momento tão lindo, tão simbólico, tão importante, desde o início da minha conversão. E eu percebi que o tomar a ceia do Senhor, no meu coração, gerou inúmeros sentimentos diferentes ao longo dos anos. Eu percebi que talvez no começo da minha caminhada da fé, eu vi a ceia como um momento oportuno para eu abaixar minha fronte e pedir perdão pelos meus pecados. Em muitos momentos isso me entristecia, então eu vi a ceia como um momento de me entristecer. Por quê? Pelos meus pecados, eu precisava me lembrar de Jesus e dos meus pecados, do sacrifício de Cristo. Em outros momentos, com o passar do tempo, eu me recordava ao máximo e tentava trazer à memória momentos da ceia, momentos da caminhada de Jesus, do Evangelho de Jesus, até a sua crucificação, mas também a sua ressurreição. Então eu via a ceia como um momento memorial, um momento de me lembrar de Cristo e tentar trazer a figura do Senhor na minha mente. Depois eu percebi que, aos poucos, eu queria entender mais como tomar a ceia em comunidade. E então eu tomava a ceia sempre olhando para um irmão, sempre olhando para alguém. E eu percebi que talvez esses sejam os movimentos naturais que nós temos no momento da Santa Ceia. O que eu devo fazer? O que eu devo sentir de fato? Qual é o passo a passo na ceia do Senhor? E eu queria que nós pudéssemos refletir esta noite sobre esse texto que nós lemos. Irmãos, o contexto da ceia, aqui, a última ceia do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, é no contexto da Páscoa, você bem sabe disso. Nós celebramos há poucos dias a Páscoa, né? E talvez nós nos lembramos nesse momento de que foi exatamente num período de Páscoa, de celebração de Páscoa, de festa de Páscoa, ou a festa dos pães asmos, ou a festa do pão sem fermento, em que Jesus celebra a sua última ceia. E era dia do sacrifício de um cordeiro, de forma especial, a partir do texto aqui que nós lemos. E Jesus ali, ele é impelido pelos seus discípulos a encontrar um lugar, ou decidir um lugar, onde eles poderiam ceiar e festejar o momento de Páscoa. Então, uma Páscoa que era comumente associada à comida, a uma refeição. E os discípulos, porque estavam caminhando com o seu mestre há muito tempo, e sabiam que, na maioria das vezes, eles precisavam pedir a orientação de onde ir, do que fazer para Jesus. Jesus ali foi um promotor do evento, ele precisou organizar um lugar e dizer para eles onde seria o salão de festas, para que eles pudessem celebrar esse momento tão oportuno. E Jesus os orienta. Se você subir um pouquinho a perícope aí na sua leitura bíblica, ele vai dizer: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água, vocês vão encontrar esse homem, e vocês precisam seguir ele até a casa em que ele vai entrar. A casa que ele entrar, o dono dessa casa, vocês devem dizer: olha, o mestre quer saber onde vai ser o espaço dos seus convidados, onde ele vai trazer convidados para celebrar a ceia do Senhor. Quando ele mostrar o espaço, vocês então vão preparar todas as coisas nesse espaço, e nós então teremos uma celebração da ceia, uma celebração da Páscoa nesse lugar. Então eles montam tudo. E no cair da tarde, eles então se reúnem com Jesus e eles vão até esse lugar. O texto que lemos é um dos relatos da fala de Jesus, nesse que seria um dos momentos mais importantes e significativos no relato da última ceia, na instituição da última ceia. Um dos momentos mais importantes da fé cristã, ou seja, a minha fé e a sua fé, a instituição da ceia do Senhor. E a pergunta que nós devemos fazer quando nós olhamos para esse texto, eu já tenho falado algumas mensagens para os irmãos, do quanto nós precisamos fazer perguntas para a Bíblia. E a pergunta que nós precisamos fazer para esse texto, a partir da perícope que nós lemos, é: por que a primeira coisa que Jesus faz ou fala, enquanto ele está comendo a ceia com os seus discípulos, é apontar o traidor? Porque, num momento tão especial, Jesus já sabia o que ele faria naquele lugar. Jesus já sabia o que aquilo significaria para o resto das gerações cristãs, até os dias de hoje e até a consumação dos séculos. Porque a primeira coisa que ele decide fazer e falar, naquele contexto, ceando com os seus discípulos, é apontar um traidor. É apontar e manifestar
o pecado naquele lugar, antes de colocar e manifestar a ceia do Senhor, uma bênção tão graciosa da parte de Jesus. Não é por acaso, irmãos, que comer juntos, como eles estavam fazendo, era algo que o Antigo Testamento Deus havia imputado sobre a vida na celebração daqueles que viviam a Páscoa. A comida ela é muito simbólica, a refeição ela é muito simbólica, e eles estavam comendo naquele lugar. Tá? Você bem lembra que eles estavam celebrando uma festa de libertação do povo de Israel no Egito, não é mesmo? E eles então celebram como? Comendo. E é interessante porque a questão de comer junto de um contexto de sacrifício não acontece só na fé judaica, não acontece só com o povo de Israel, mas outras nações também viviam naquele contexto. Hoje com os jovens nós podemos falar sobre isso na aula, como existiam refeições sacrificiais em outras culturas e religiões. Por exemplo, você vai ver em Números 22, que as mulheres moabitas queriam seduzir os homens de Israel, para que eles pudessem comer diante dos seus deuses nas suas nações. Nós vemos lá o contexto de Sansão, onde os filisteus oferecem comida e sacrifício e bebidas em favor do seu deus, que é Dagon, naquele contexto, né? E nós vemos o texto de Elias, onde os profetas de Baal estavam comendo e bebendo diante de Baal, enquanto eles então afrontam o profeta Elias e o seu Deus. Então, na antiga aliança, nós também vemos esse movimento de comida associado a um momento de sacrifício. Nós vemos no Antigo Testamento ofertas, sacrifícios em que eles eram completamente consumidos no altar. Nós vemos sacrifícios em que uma parte era queimada e uma parte era dada para o sacerdote comer com a sua família, ou uma parte era entregada só para o sacerdote comer o resto. E nós vemos contextos como o da Páscoa, onde o sacrifício era entregue, era queimado e o povo poderia comer dentro do templo. E depois de comer dentro do templo, eles iam comer com as suas famílias o pão asmo e as ervas amargas. E a pergunta que nós deveríamos fazer é: o que isso tudo significa? Para que nós possamos entender o porquê Jesus começa a falar e apontar o traidor na ceia do Senhor, num contexto de Páscoa. Meus irmãos, diferente dos outros deuses, os falsos deuses, o nosso Senhor nunca requis sacrifícios só para mostrar que Ele manda ou para satisfazer o seu ego. Mas o nosso Deus, Ele usava dos sacrifícios como uma ponte no abismo que existia entre o seu povo e Ele. Os sacrifícios eram um meio de graça de Deus. O desejo de Deus de comunhão comigo, com você, sempre foi tão grande, que num período da história, Ele precisou resolver como que um band-aid em cima de um machucado grande, mas que pudesse de alguma forma não matar por completo a fé do seu povo, e que Ele pudesse então fazer parte da comunhão do seu povo. E para isso o Senhor institui sacrifícios naquele contexto. Ele institui sacrifícios para que o pecado fosse resolvido e para que ele pudesse voltar a ter satisfação na comunhão com o seu povo. É amor sem abdicar de santidade. É amor sem abdicar de pureza. Porque esses dois atributos são atributos que regem a história, são atributos do nosso Deus que Ele não negocia: amor e santidade. Deus vive como alguém que ama, como um Deus que ama, mas um Deus que também é santo. Hoje nós estamos acostumados a ouvir pregações, mensagens da nossa sociedade, de que Deus te ama. E se Deus te ama, só isso importa. Deus é amor, ou seja, seja amor, viva no amor, qualquer tipo de amor. Mas nós nos esquecemos que se Deus é amor, Deus também é santo. E isso é uma bênção. Deus também é puro, e o amor não pode ser desassociado da santidade e da pureza de Deus. E assim nós vivemos a caminhada na fé, diante de um Deus amoroso, mas que exala a santidade nas nossas vidas, na vida da igreja. Meus irmãos, é amor sem abdicar de santidade.
Então, quando o problema do pecado no sacrifício era resolvido, como é que eles celebravam o retorno à comunhão com o seu Deus? Refeição. Vamos comer junto. Vamos celebrar, comendo diante da presença de Deus, porque um sacrifício foi feito. Antes de comer na presença de Deus, o pecado precisa ser resolvido. Esse sempre foi um princípio inegociável. Deus quer comunhão com o seu povo, mas primeiro, como eu disse, uma ponte no abismo tem que existir. E os sacrifícios dos animais solucionavam temporariamente essa demanda. Versículo 18 do texto que nós lemos. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Você já se perguntou por que Jesus em momento nenhum cita o nome de Judas? Jesus, em momento nenhum, você não vai encontrar isso nos evangelhos. Ele cita que o nome do traidor era Judas. A gente pressupõe, porque nós conhecemos a história até o fim, e lá no evangelho de João, tem uma passagem ali, que só João conta, que Jesus teria molhado um pedaço de pão e entregado para o traidor. Mas o mesmo texto vai dizer que os discípulos não entenderam nada. Os discípulos não faziam ideia de que aquilo significava que Judas era que estava traindo Jesus, que Jesus seria condenado, que Jesus seria morto. Quem dirá que Jesus ressuscitaria? Em momento nenhum Jesus cita o nome de Judas. Sabe por quê? Porque não é do interesse de Jesus que naquele momento tivesse apontamento de dedo. Não é do interesse de Jesus que dentro de uma comunidade que come diante da presença dele, haja apontamento de dedo. Não era do interesse de Jesus, até porque, um pouquinho depois, ele ia ter um diálogo com um discípulo extremamente importante, chamado Pedro, no qual não entregou Jesus para os soldados romanos, mas quando um soldado romano aperta ele, ele fala: nunca andei, nunca conversei, nunca vi esse tal de Jesus. Que traição foi pior? A de Pedro ou a de Judas? É traição. Um entrega para os soldados, um nega diante dos soldados. Não era do interesse de Jesus que tivesse apontamento de dedo naquele momento. Não era do interesse de Jesus. No final das contas, o pecado de Judas e o pecado de Pedro se parecem muito, muito, com o pecado de Adão e Eva no jardim. Afinal, o que aconteceu ali no jardim? O próprio Deus, Criador de todas as coisas, cria as maravilhas de um lugar onde eles poderiam se fartar de toda a refeição que estava presente ali, de animais, de frutos, e desfrutar não somente de toda a plenitude dessa criação, mas principalmente gozar desse jardim, tendo comunhão com o Criador desse jardim. Vocês vão comer de tudo que tem aqui comigo. Comunhão plena, quase que de mão dadas. Deus habitava no jardim, Deus caminhava no jardim, até Deus dizer: olha, diante de tudo isso que vocês podem comer na minha presença, existe uma coisa, uma árvore plantada no centro do jardim, que se vocês comerem, vocês vão estar comendo a parte da minha presença. Vocês vão estar comendo, igual vocês vão comer qualquer outra coisa aqui no jardim. Só que vocês vão estar comendo longe de mim. Longe de mim. A única exceção seria comer de uma árvore específica plantada no jardim, no centro do jardim, o qual o fruto levaria à morte, ou seja, a separação da comunhão da presença de Deus. Essa foi a primeira Torá, a lei colocada
sobre o jardim. Quando Eva e Adão se fartam dessa refeição, eles estão adulterando contra o propósito inicial da comida lá no Éden e tudo que foi criado ali. Eles estão dizendo que podem comer a parte da comunhão com Deus. Eles estão dizendo que não precisam dessa comunhão. Eles quebram esse vínculo com Deus, se separam da presença dele e experimentam a morte como consequência. E eis aí instalado o abismo entre nós e Deus. Esse abismo se chama pecado. Meus irmãos, a gente vem na igreja e a gente está diante de Deus, parece que em muitos momentos, principalmente no domingo. A gente inclusive come diante de Deus quando a gente celebra a ceia do Senhor. A pergunta que nós precisamos fazer é: a gente come com Deus? Ou assim como Pedro e Judas, que estavam comendo diante de Jesus, mas o coração estava completamente longe da presença dele? Se assim como Adão e Eva, que comeram de um fruto, saborearam um fruto no jardim que Deus criou, diante de tudo que Ele deu, diante dele, decidiram estar diante, mas estar longe da presença de Deus. O nosso maior erro é viver diante de Deus, vir à igreja, priorizar o dia de ceia para vir à igreja, inclusive. Mas o nosso coração está a um abismo de distância de Deus, mesmo que nós estejamos aqui, muitas vezes. E eu estou falando de mim, eu estou falando de nós, estou falando de todos, estou falando da igreja. A gente até prioriza a vinda nesse dia específico, nessa noite. Parece que tem alguma coisa na ceia, algum elemento místico que pode resolver os nossos problemas, ou pelo menos suprir a nossa falta de intimidade com Jesus nas nossas semanas agitadas e intensas da nossa vida cotidiana. Talvez a ceia alivie um pouco a nossa consciência e nos ajude a nos esconder, mas irmãos, se chegamos aqui para comer pão e suco, sem de fato estarmos genuinamente vivendo mais um dos muitos momentos que eu e você tivemos com o Senhor na última semana, no último mês, durante todo o ano e durante todos os momentos da nossa vida, nós só estaremos aqui para encher barriga. Nós só estaremos aqui para comer alguma coisa, para beber outra coisa. E se fosse qualquer outra coisa, se fosse bolachinha com Sprite, para nós seria a mesma coisa. Em primeiro lugar, a ceia não resolve o nosso problema, mas ela o expõe. A ceia é um processo, e esse processo começa com a lembrança de que existe um abismo entre nós e Deus, chamado pecado. Mas para o afago do nosso coração, em segundo lugar, a ceia aponta o sacrifício divino. O pecado sendo exposto, agora Jesus impetra a bênção que estava prestes a ser consumada por Ele mesmo na cruz do Calvário. Versículo 22, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Na última Páscoa celebrada com seus discípulos, Jesus se desvia dessa liturgia tradicional que tinha que acontecer, da maneira com que eles iam comer, e ele introduz um novo significado para essa celebração. Durante a refeição, ele toma o pão asmo e declara, isto é o meu corpo que é dado por vós, é o meu corpo. Isso aqui não é só um pão sem fermento, que você vai comer para lembrar o que Deus fez lá no Egito, lá na época do Egito. Chega disso. Foi bênção? Foi bênção. Mas agora esse pão é o meu corpo. É o meu corpo. Nós vamos chegar lá. Ao término da ceia, tomou o cálice de vinho e afirmou que aquele elemento agora representava seu próprio sangue. Diferente do sangue do cordeiro pascal,
que precisava ser aspergido nas portas, toda a celebração de Páscoa, para lembrar que Deus não vinha consumir o seu povo, matar o seu povo, mas Ele passava e abençoava o seu povo. O sangue não precisava mais ser aspergido, porque o sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, agora era o sangue da nova aliança. Era o sangue da nova aliança. Jesus apresentou o seu sangue como o verdadeiro sinal dessa nova aliança, que começava a partir daquele momento. Na essência das palavras de Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu sou a Páscoa, sou o Cordeiro Pascal, sou aquele que será oferecido em sacrifício por vocês. É pelo meu sangue, marcado sobre a porta das suas vidas, que vocês serão livres da ira de Deus. Por essa razão ele declara: esse é o meu sangue derramado por vocês para a remissão dos pecados. Esse é o sangue da nova aliança. Naquela noite Jesus institui a ceia do Senhor. Ele está dizendo: olha, chega de sacrifícios, chega de sacrifício de animais, porque agora é o meu sangue, o meu corpo derramado em favor de muitos, é que de fato vai nos colocar em plena comunhão com Deus, vai te colocar em plena comunhão com Deus, e por isso nós continuaremos comendo e bebendo. E não é a primeira vez que Jesus faz isso. Fala que o pão dele, que a carne dele seria pão, né? Se você olhar lá em João 6, 53 a 54, ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós. Quem comer da minha, só um minutinho, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O reverendo Leandro, ele fala uma frase interessante sobre essa passagem. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, nessa ocasião, Jesus não estava ensinando nenhum tipo de canibalismo. Ele falava de ter um relacionamento com Ele, um relacionamento tão íntimo que só poderia ser possível se participássemos dEle, e se Ele estivesse dentro de nós. Nessa noite, na última ceia, em palavras memoráveis, Ele ordenou que o seu povo participasse da união com Ele, que é a maneira como todas as bênçãos de Deus vêm sobre nós. Irmãos, Jesus está se pondo no lugar do sacrifício, e Ele está dizendo o seguinte: olha, a comunhão que você terá com o Senhor é tão grande que Ele habitará dentro de você. É uma comunhão tão importante que as suas entranhas participarão dessa comunhão. Deus vai estar tão próximo de você, não somente mais como um Deus que é Senhor dos exércitos, mas como um Pai, como diz a Escritura, Abba, Pai, como um amigo, como alguém que habita nos nossos corações, pelo sacrifício do seu Filho. E quando nós ingerimos os elementos, Deus olha para nós e Ele vê o Filho. Deus olha para nós e Ele nos olha como santos e aceitáveis, porque Ele olha para nós e Ele vê a imagem do seu Filho unigênito. Meus irmãos, a comunhão que nós temos com o Senhor, ela deve ser estabelecida com um processo de intimidade extrema. Se Deus tem algum orgulho, Ele se orgulha dos seus filhos que têm intimidade com Ele extrema. E a Santa Ceia do Senhor é um lembrete do quão próximo nós estamos de um Deus que nós não vemos, a não ser no momento da Santa Ceia, porque nós estamos olhando para o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A mensagem da ceia é a mensagem do Evangelho, vista com os nossos próprios olhos. É a exposição do abismo entre nós e o Pai, chamado pecado, mas é a certeza da restauração da comunhão com o nosso Senhor. Então nós comemos e bebemos para celebrar isso. Por isso que a ceia é um sinal da comunhão restabelecida pelo Cordeiro Pascal perfeito de Deus, o Salvador da humanidade, o meu Senhor, o seu Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando nós tomamos da ceia, o nosso coração precisa estar entregue diante
dessa comunhão e diante da presença do Senhor. E para finalizar, se a ceia primeiro ela expõe o nosso pecado, se a ceia aponta o sacrifício divino por nós, em terceiro lugar, a ceia aponta as bodas do Cordeiro na consumação dos séculos. Versículo 25, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, a ceia do Senhor antecipa uma refeição de comunhão ainda mais gloriosa no futuro. Ainda mais gloriosa no futuro, na presença de Deus, quando a perfeita comunhão, vivida no Éden, será plenamente restaurada nas nossas vidas. Nesse momento, a alegria será ainda maior, pois aqueles que compartilham dessa refeição serão pecadores perdoados, confirmados na justiça, livres da possibilidade de pecar novamente e de romper o vínculo que nós teremos com o nosso Senhor até a eternidade, a consumação de todas as coisas. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um sinal da comunhão. É um sinal da comunhão. É um sinal que deve nos fazer refletir enquanto nós nos alimentamos do pão e do cálice, nos lembrando sim, e expondo sim as fragilidades do nosso coração, os nossos pecados, o quão distante nós nos colocamos do Senhor nos dias da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, dos momentos em que a rotina agitada toma tanto a nossa atenção que nós nos esquecemos de que elas só existem porque o Criador de todas as coisas que habita em nós decidiu e estabeleceu-as nas nossas vidas. E nós então decidimos viver a nossa vida como Adão e Eva, comendo sem Deus, trabalhando sem Deus, estudando sem Deus. Mas a ceia do Senhor deve nos lembrar que um preço foi pago para que nós tivéssemos essa comunhão. E nós não podemos menosprezá-la. Mas a ceia do Senhor não é para ser vivida com tristeza. A ceia do Senhor, assim como a Páscoa, deve ser celebrada como a vitória do Cordeiro na cruz do Calvário. Como o retorno da nossa comunhão com o Pai. Uma comunhão que só pode ser vivida na sua plenitude quando nós comemos a ceia do Senhor, tendo noção do corpo de Cristo. Porque eu não sou Cristo, não vivo Cristo sozinho. Eu só posso estar inteiro diante do Senhor quando eu faço parte como membro desse corpo. E eu experimento desse corpo. E eu ceio, festejo com esse corpo a restauração da comunhão com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E que possamos valorizar essa comunhão. A comunhão com Deus, principalmente. Mas a comunhão com o povo dele, com o povo escolhido de Deus. Era desejo de Jesus naquela mesa que os discípulos não tivessem problemas uns com os outros, mas que eles participassem daquele momento, um momento tão significativo, tão lindo, tão bonito, na certeza de que ali eles estavam como discípulos de Jesus, do mesmo Cristo, crendo no mesmo Senhor Jesus, no mesmo Deus, e experimentando daquele momento. É assim que Deus quer que você viva esse momento. Não apontando dedos, lembrando sim do seu pecado, mas na certeza de que uma comunhão foi restabelecida entre nós e o Pai. E nós vivemos essa comunhão aqui nessa terra com os nossos irmãos em Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.